No próximo capítulo da novela Mania de Você, Luma se emociona ao ver Viola usando uma bengala. A cena é tocante, mas Viola finge ter perdoado Luma e diz ter esquecido Rudá, uma tentativa de manter a paz e evitar confrontos. No entanto, por dentro, ela ainda luta com seus sentimentos. Mavi, em um momento de sinceridade, comenta com Iberê que continua apaixonado por Viola, revelando a profundidade de seus sentimentos e a dificuldade de seguir em frente. Ele sabe que, apesar das aparências, o amor não se apaga facilmente. Mércia, desconfiada, pede a Volney que chegue até a verdade e verifique se Viola está realmente viva. A preocupação de Mércia é palpável, pois ela sabe que a presença de Viola pode trazer à tona segredos que todos prefeririam manter enterrados. A sombra do passado paira sobre eles, e cada revelação pode ser uma bomba prestes a explodir. Enquanto isso, Tomás avisa a Isis que está determinado a descobrir o motivo pelo qual Lady chantageia sua mãe, um mistério que o atormenta e que pode ter repercussões sérias para a família. A determinação de Tomás é um reflexo de sua lealdade e amor familiar, mesmo que isso signifique enfrentar verdades dolorosas. Diana estranha o clima entre Volney e Bruna, percebendo uma tensão que não consegue decifrar. Esse clima de desconfiança se espalha, e Evelyn e Yarley sentem que estão perdendo seus cônjuges, cada um lutando com suas inseguranças. Bella, por outro lado, sente ciúmes de Sumil ao vê-lo ensinando malabarismo a Lorena, uma situação que a deixa inquieta e a faz questionar seus próprios sentimentos. O ciúme a consome, e ela se pergunta se ainda é a prioridade na vida dele. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Du, buscando um momento de conexão, diz a Yarley que sente orgulho do filho, tentando fortalecer os laços familiares em meio ao caos. Volney, sempre vigilante, avisa a Viola que Mavi vai para Paraty, uma informação que pode mudar a dinâmica entre eles. A tensão entre os personagens se intensifica e cada um começa a perceber que as escolhas que fazem agora podem moldar o futuro de todos. Mércia, ao descobrir que Mavi está em Paraty, não consegue conter a curiosidade e vê Viola conversando com o filho. O coração dela acelera e a necessidade de resposta se torna urgente. As interações se entrelaçam, criando um emaranhado de emoções e segredos que, se revelados, podem transformar a vida de todos para sempre. Isis, cada vez mais consumida pela obsessão de proteger seus segredos e manter sua fachada impecável, traçará um plano cruel para eliminar Berta de uma vez por todas. A vilã, que já terá assassinado Henrique e Guga sem hesitar, estará disposta a tudo para garantir que ninguém mais ameace sua estabilidade. Sua mente, afiada e calculista, começará a trabalhar em um esquema meticuloso. Um copo de vitamina envenenado será a arma do crime. A ideia surgirá após uma conversa tensa entre Isis e Lady. Lady, ainda que relutante, será convencida pela vilã de que Berta precisa ser eliminada. Ela já sabe demais. Se ela descobrir sobre Tomás, tudo o que construímos desmoronará, argumentará Isis, com os olhos ardendo de determinação. Lady, embora assustada, cederá à pressão. Tudo bem, Isis, mas isso tem que acabar logo. Não podemos continuar vivendo assim. Isis passará horas planejando o momento perfeito. Ela comprará um veneno discreto, quase indetectável, e o misturará em uma vitamina especialmente preparada para Berta. Cada detalhe será cuidadosamente calculado. O horário, as circunstâncias e até mesmo a desculpa para que Berta aceite a bebida. Nada poderá dar errado. Enquanto Isis arquitetará seu plano, Berta, por outro lado, estará cada vez mais desconfiada. A empresária, sempre atenta aos mínimos detalhes, notará comportamentos estranhos em Isis. Desde que Tomás nasceu,
Algumas coisas simplesmente não farão sentido para ela. A gota d'água será a descoberta de que o tipo sanguíneo de Tomás não bate com o dos pais. Essa revelação será o estopim para que Berta comece a investigar o passado de sua nora. Determinada a descobrir a verdade, Berta contratará um detetive particular. As informações que ele trará serão chocantes. Isis terá um passado sombrio, incluindo uma prisão aos 19 anos por estelionato. Essa descoberta será suficiente para confirmar as suspeitas de Berta de que Isis não é quem diz ser. Eu sabia que essa mulher escondia algo, dirá Berta a si mesma enquanto folheará o dossiê preparado pelo detetive. A empresária decidirá confrontar Isis, mas antes disso, resolverá buscar mais provas. Ela começará a observar cada movimento da nora, anotando comportamentos suspeitos e ouvindo conversas às escondidas. Isso só aumentará a tensão entre as duas, com Isis percebendo que está sendo vigiada. Ciente de que o tempo estará se esgotando, Isis decidirá agir. Ela preparará a vitamina envenenada com suas próprias mãos, misturando o líquido mortal com uma calma assustadora. Isso é para o bem de todos, murmurará para si mesma, como se tentasse justificar o ato monstruoso que estará prestes a cometer. Lady, embora hesitante, será encarregada de entregar a bebida à Berta. Você só precisa entregar e sair, nada mais, instruirá Isis com um olhar frio e implacável. Lady aceitará, mas o peso da culpa começará a corroer sua consciência. Quando Lady chegar à casa de Berta, o plano parecerá estar prestes a funcionar. No entanto, o destino intervirá de forma inesperada. Berta, reclamando de dores no estômago, decidirá não beber a vitamina. Não estou me sentindo bem hoje, vou deixar isso para depois, dirá ela, deixando Lady visivelmente nervosa. Nesse momento, Shirley, sem saber do perigo que estará prestes a enfrentar, entrará em cena. Ele verá o copo de vitamina na mesa e decidirá beber no lugar dela. Se você não quer, eu tomo. Parece delicioso, dirá Shirley, com um sorriso inocente. Lady, ao perceber o que está prestes a acontecer, entrará em pânico. Seu coração disparará ao ver Shirley levando o copo aos lábios. Em um ato de desespero, ela gritará: "Não! Não beba isso!" E num movimento rápido, derrubará o copo no chão, espalhando o líquido envenenado por toda parte. O barulho chamará a atenção de Berta, que ficará confusa com a cena. O que está acontecendo aqui? Olhando para Lady com desconfiança. Lady, tentando disfarçar, dirá que foi apenas um acidente, mas Berta não se deixará enganar tão facilmente. O fracasso do plano deixará Isis furiosa. Quando souber do ocorrido, ela confrontará Lady, acusando-a de incompetência. Você tinha uma única tarefa, Lady. Como pôde estragar tudo? Logará enquanto andará de um lado para o outro, tentando pensar em uma nova estratégia. Lady, por sua vez, começará a questionar sua lealdade à vilã. Isso está indo longe demais, Isis. Eu não posso mais fazer isso, dirá com lágrimas nos olhos. Mas Isis, manipuladora como sempre, usará o medo e a culpa para manter Lady sob seu controle. Se você me abandonar agora, estará tão envolvida quanto eu. Não pense que pode sair limpa dessa história. Enquanto isso, Berta começará a juntar as peças do quebra-cabeça. O comportamento de Lady, o incidente com a vitamina e as informações que terá descoberto sobre o passado de Isis a levarão a uma conclusão inevitável. Sua nora está tentando matá-la. Decidida a se proteger e a proteger sua família, Berta começará a planejar seu contra-ataque. Ela reunirá todas as provas que tiver contra Isis e começará a pensar em como expor a vilã sem colocar sua própria vida em risco. Se ela tentou me matar uma vez, pode tentar de novo. Preciso ser cuidadosa, refletirá. Ao mesmo tempo, Shirley começará a perceber que algo está errado.
Embora não tenha entendido o que aconteceu com a vitamina, ele sentirá que há algo sombrio envolvendo Isis e Lady. Isis, cada vez mais encurralada, começará a perder o controle. Seus planos fracassados e a crescente desconfiança de Berta a deixarão paranoica. Ela começará a cometer erros, expondo-se mais do que deveria. Isso dará a Berta a oportunidade perfeita para agir. O confronto final entre Berta e Isis será inevitável. Em uma reunião tensa, cheia de acusações e revelações, a verdade virá à tona. Berta, armada com as provas que terá reunido, enfrentará Isis de frente. Eu sei quem você é de verdade, Isis, e vou garantir que você pague por tudo o que fez, dirá com uma determinação inabalável. Isis, por sua vez, tentará manipular a situação a seu favor, mas desta vez, suas mentiras não serão suficientes. O cerco estará fechado e a vilã finalmente enfrentará as consequências de seus atos. A história de Isis será um lembrete de que o mal, por mais calculado que seja, nunca triunfa sobre a verdade e a justiça. O destino de Isis será selado de forma inevitável. Após tantas armações, manipulações e crimes, a vilã finalmente enfrentará o peso de suas escolhas. Suas tentativas desesperadas de escapar da justiça e manter sua máscara intacta serão inúteis diante das provas acumuladas por Berta e da coragem de Sirley em expor a verdade. Quando a verdade vier à tona, será um momento de alívio para todos que sofreram nas mãos de Isis. A família, antes dividida por mentiras e desconfianças, encontrará um caminho para a reconciliação. Berta, determinada e resiliente, será o pilar que sustentará a reconstrução da harmonia, provando que a verdade sempre prevalece, mesmo diante das maiores adversidades. Com Isis finalmente derrotada, a novela Mania de Você mostrará que, apesar das reviravoltas e das tragédias, a verdade, a justiça e o amor sempre triunfarão. A queda da vilã será um lembrete poderoso de que o mal pode até prosperar por um tempo, mas nunca conseguirá escapar das consequências de seus atos. E assim, enquanto novos desafios e histórias aguardam os personagens, o público será deixado com a certeza de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz capaz de iluminar o caminho para a redenção e a paz. A novela promete uma reviravolta surpreendente com o retorno de Molina, um vilão que todos acreditaram estar morto. Seu suposto assassinato por Mavi, um marco na primeira fase da trama, será desmascarado como uma farsa que ele mesmo orquestrou. Este retorno será em um evento marcante, trazendo novos conflitos que envolverão traições, segredos e uma teia de conspirações. Molina, vivo e estrategicamente escondido em um iate luxuoso, ancorado em águas internacionais, reaparecerá no Brasil em segredo. Seu retorno será planejado com precisão, e ele contará com a cumplicidade de Mércia, que desempenhará um papel crucial nesta fase da história. Mércia será a guardiã de um pendrive que contém as imagens que incriminam Mavi, mostrando o momento em que disparou contra o empresário. Você acha que pode confiar em alguém, Molina? Mércia dirá, enquanto segura o pendrive. Eu guardei isso para proteger a nós dois, mas agora é nossa arma mais poderosa. Antes de Molina reaparecer, Mércia descobrirá algo que mudará o rumo da história. Ao seguir Volney e Viola até um local afastado, ela testemunhará uma reunião clandestina entre os dois. Eles estarão conspirando para tomar o controle do resort de Mavi, armando um esquema para minar sua autoridade. Mércia, escondida atrás de um pilar, ouvirá fragmentos da conversa. É simples, Viola. Se conseguirmos desviar a atenção dela para o fundo de investimento, podemos derrubá-la sem deixar rastros. Viola concordará, com um sorriso malicioso. Ela nunca vai desconfiar de nós. Estamos mais perto do que nunca. Determinada a entender o que está acontecendo, Mércia investigará por conta própria. Ela encontrará uma central de monitoramento escondida no porão da casa de Volney
com câmeras e gravações que revelam os passos de todos os envolvidos. Ao acessar os arquivos, ela perceberá que Volney e Viola estavam espionando Mavi há meses, coletando informações para derrubá-lo. Então era isso o tempo todo, Mércia exclamará, sua mente fervendo com possibilidades. Eles estão jogando com fogo. Enquanto isso, Volney e Viola criarão um falso fundo de investimento com o objetivo de atrair o interesse do grupo Albacoa. O plano deles será simples: ganhar a confiança dos executivos, apresentar números inflados e, no momento certo, afastar Mavi do poder. Esse contrato será a ruína dele, Viola dirá. No entanto, Mércia entrará em ação antes que o plano seja concluído. Com a ajuda de Molina, que estará operando à distância de seu esconderijo na Suíça, ela descobrirá inconsistências nos documentos apresentados por Volney. Esse fundo é uma fachada. Eles nunca terão como justificar os números que apresentaram. Molina explicará em uma ligação criptografada. Mércia, determinada a impedir a assinatura do contrato, confrontará Mavi diretamente. Você pode ser muitas coisas, mas não é burro. Olhe esses documentos com cuidado. Eles estão tentando te destruir. Mavi, inicialmente desconfiado das intenções de Mércia, perceberá que as provas são irrefutáveis. No entanto, seu orgulho a impedirá de admitir a vulnerabilidade. Eu não preciso da sua ajuda, Mércia, responderá, jogando os papéis sobre a mesa. Mas vou acabar com eles do meu jeito. Quando Molina finalmente voltar ao Brasil, sua chegada será envolta em mistério. Ele aparecerá em um iate de luxo, uma embarcação repleta de segredos, incluindo documentos, dinheiro e equipamentos que ele usará para manipular os próximos eventos. Mércia será a primeira a encontrá-lo, chocada com o estado imponente do vilão. Então é assim que você vive enquanto todos pensam que está morto? Ela dirá, observando o brilho das luzes refletindo nas águas ao redor do iate. Molina rirá, um sorriso cínico estampado em seu rosto. Mércia, eu nunca estive tão vivo. E agora, vamos fazer com que todos se lembrem disso. A bordo do iate, Molina e Mércia planejarão os próximos passos. Eles discutirão como usar o pendrive para chantagear Mavi e virar o jogo contra Volney e Viola. A diferença entre eu e eles, Molina dirá, é que eu sei como acabar com alguém sem sujar as mãos. Enquanto Molina prepara seu retorno triunfal, Volney e Viola começarão a desconfiar que algo está errado. Eles perceberão que Mércia está mais próxima de Mavi do que deveria e que seus planos estão sendo frustrados de maneira inexplicável. Ela sabe demais, Volney dirá a Viola. Se não fizermos algo, ela vai acabar com a gente. Viola, sempre calculista, sugerirá uma solução radical. Precisamos neutralizá-la antes que seja tarde. E se isso significar tirá-la do caminho, que seja. O clima de tensão crescerá, e a novela entrará em um ciclo de reviravoltas que deixarão os espectadores ansiosos por mais. Enquanto Molina, Mércia e os conspiradores tecem suas estratégias, Mavi não ficará de braços cruzados. Com sua astúcia, ele começará a perceber os sinais de que algo maior está acontecendo ao seu redor. A descoberta da central de monitoramento em sua casa a deixará em choque, mas também despertará um senso de alerta. Eles acham que podem me derrubar? Mavi dirá para si mesma, enquanto observa as imagens gravadas. Eles estão subestimando a pessoa errada. Determinado a descobrir os culpados, Mavi contratará um hacker para invadir os sistemas de Volney e Viola. O especialista, que atenderá pelo codinome Spectro, encontrará e-mails e mensagens criptografadas que ligam os dois ao fundo fraudulento e às sabotagens no resort. Aqui está tudo que você precisa, mas cuidado, essas pessoas jogam sujo. Ele alertará, entregando um pendrive com as provas. Com essas informações em mãos, Mavi começará a planejar sua retaliação. Se eles querem guerra, vão ter guerra. Enquanto Mavi inicia seus movimentos, Mércia continuará a jogar nos dois lados. Ela se mostrará aliada de Molina, mas terá suas próprias ambições.
O pendrive com as imagens do suposto assassinato será sua maior arma, e ela o usará para manipular tanto Molina quanto Mavi. Com isso aqui, vocês dois estão nas minhas mãos, e eu não tenho pressa em decidir como vou usar. Ela confessará a Molina em um momento de tensão no iate. Molina, ciente de que Mércia não é completamente confiável, começará a traçar um plano para se livrar dela assim que atingir seus objetivos. Ela é útil, mas perigosa. Não vou deixar que ela me traia. Ele confidenciará a um de seus capangas. Por outro lado, Mércia terá seus próprios planos. Ela guardará uma cópia das provas contra Viola e Volney e começará a criar contatos com os rivais de Molina na Europa, planejando uma fuga caso as coisas saiam do controle. Eu sempre tenho uma saída, Molina. Sempre. Ela sussurrará enquanto guarda o pendrive em um cofre escondido. Em meio a toda essa trama, novos personagens entrarão em cena, aumentando ainda mais as tensões. Um misterioso jornalista investigativo, Jonas Almeida, começará a investigar as transações fraudulentas do grupo Albacoa e será o primeiro a suspeitar do envolvimento de Molina. Molina Mancini morto? Não acredito nessa história desde o começo. Se há algo errado, eu vou descobrir. Ele afirmará, enquanto segue pistas que o levarão ao luxuoso iate. Ao mesmo tempo, Viola, sentindo-se encurralada pela crescente resistência de Mavi e as ações de Mércia, decidirá tomar medidas extremas. Se não posso vencer jogando limpo, então vou jogar sujo até o fim, ela dirá a Volney, que ficará visivelmente desconfortável com a ideia. Viola, cuidado! Estamos nos metendo em algo que pode destruir todos nós, ele alertará, mas ela não recuará. Com cada personagem movendo suas peças no tabuleiro, a tensão aumentará a cada capítulo. O retorno de Molina, as conspirações de Mércia, as investigações de Jonas e a determinação de Mavi para proteger seu legado criarão uma atmosfera explosiva. A audiência será conduzida a um ponto em que todos os segredos ameaçarão vir à tona, mas o desenlace ainda estará longe de ser alcançado. A trama continuará a se desenrolar como um jogo de xadrez mortal, onde qualquer passo em falso pode ser fatal. Quando as verdades finalmente começarem a emergir, Mania de Você alcançará seu clímax mais eletrizante. Cada personagem estará preso em um nó de conspirações, segredos e traições que não poderão mais ser contidos. Mavi descobrirá que Molina está vivo ao se deparar com ele no luxuoso iate. A revelação virá como um golpe devastador, mas também reacenderá sua fúria. Você teve a audácia de fingir sua morte para me incriminar? Ele gritará, suas mãos tremendo de raiva, enquanto Molina a encara com um sorriso frio. Eu não finjo, Mavi. Eu jogo para ganhar. E você deveria ter aprendido isso. Mércia, com seu pendrive em mãos, finalmente mostrará sua verdadeira face. No meio de uma reunião entre Molina e seus aliados, ela surgirá com as provas que incriminam todos. Vocês achavam que eu estava do lado de vocês? Eu estou do meu lado. E agora vocês vão pagar pelo que fizeram, Mércia dirá, entregando o pendrive a Jonas Almeida, o jornalista investigativo que estará presente, pronto para expor o esquema criminoso ao público. O confronto entre Molina, Mavi e Mércia será apenas o início. Jonas publicará as provas e iniciará uma investigação jornalística que trará à tona não apenas o fundo fraudulento de Viola e Volney, mas também os crimes de Molina. Viola, percebendo que está prestes a ser desmascarada, tentará destruir as evidências, mas será surpreendida por Mavi. Você destruiu tudo que toquei, Viola, mas agora é minha vez de acabar com você. Volney, por outro lado, cederá à pressão e decidirá colaborar com a justiça. Eu fui longe demais, Viola. Se eu continuar, vamos acabar mortos ou na prisão. Ele dirá, antes de entregar informações que comprometerão não apenas Viola, mas também Molina. Com o cerco se fechando, Molina tentará escapar em seu iate, mas será interceptado em alto mar pela Polícia Internacional.
A perseguição será cinematográfica, com helicópteros e lanchas cercando o vilão. Em uma tentativa desesperada, Molina ameaçará afundar o iate com todos os documentos que ainda possui. "Se eu cair, levo todos comigo", ele gritará antes de ser capturado. Enquanto Molina será levado sob custódia, Mércia assistirá à cena de longe, em silêncio. Ela escapará com uma nova identidade, levando consigo segredos que garantirão sua sobrevivência em qualquer circunstância. O jogo continua, ela dirá ao embarcar em um avião para um destino desconhecido. A vida de Fátima passa por uma grande reviravolta. Depois de finalmente se livrar dos abusos de Robson e se divorciar dele, a executiva descobre que está grávida do Crápula. O choque é imenso, e essa descoberta a força a tomar uma decisão crucial sobre seu futuro. Tudo começa quando Fátima, sentindo-se mal, decide fazer um teste de farmácia. Ao ver o resultado positivo, ela não consegue acreditar. A incredulidade a invade, e ela começa a questionar se o teste não está errado. Com a mente em turbilhão, Fátima se vê em um dilema emocional profundo. A pressão da situação é intensa, e a ideia de ter que lidar com Robson novamente a aterroriza. No entanto, o apoio de sua amiga Diana é fundamental. Diana, sempre otimista e encorajadora, a convence a realizar um exame de sangue para ter certeza da gravidez. A surpresa é ainda maior para Fátima, que acreditava ter se livrado de Robson de vez. A confirmação da gravidez a coloca em uma situação desconfortável, pois agora ela terá que lidar com ele em um nível que nunca imaginou. Diana, percebendo a angústia da amiga, tenta lembrá-la de que, embora a gestação os una como pais, isso não significa que ela precise reatar com ele como casal. Essa separação emocional é crucial para Fátima, que precisa entender que a gravidez não deve ser uma prisão. "Comemora! É uma notícia boa, amiga! Você vai ser mãe!", diz Diana, tentando animá-la. As palavras de Diana ecoam na mente de Fátima, mas a insegurança prevalece. Se for mesmo verdade, é um laço que vai me unir ao Robson para sempre. Tudo que eu menos queria nessa hora, achei que tinha me livrado daquele traste, responde Fátima, visivelmente angustiada e confusa. O conflito interno de Fátima é palpável. Ela se sente presa entre a alegria de uma nova vida e o medo de ter que enfrentar Robson novamente. A gravidez representa um novo começo, mas também traz à tona velhos traumas e inseguranças. Fátima se pergunta se será capaz de ser uma boa mãe e se conseguirá criar seu filho sem a presença de um pai que, na sua visão, é irresponsável e abusivo. Diana, percebendo a luta da amiga, tenta oferecer consolo e suporte. "Você é forte, Fátima. Sempre foi. Essa criança será uma parte de você, e você pode moldar o futuro dela da maneira que quiser." As palavras de Diana começam a ressoar em Fátima, que aos poucos começa a perceber que a maternidade pode ser uma oportunidade de recomeço, não apenas para ela, mas também para a vida que está por vir. A decisão de Fátima, no entanto, é clara. Ela não vai voltar com Robson. Determinada a seguir com a gravidez, Fátima se prepara para ser mãe solo. Essa escolha é um desafio que a assusta, mas que ela encara com coragem. Diana, sempre positiva, incentiva a amiga, lembrando-a de que Fátima sempre quis ser mãe e que não deve se preocupar com o que aconteceu com Robson, mas sim com a felicidade que virá com a nova fase de sua vida. Fátima ainda revela suas preocupações sobre Gael, com quem acaba de começar um romance. "Do jeito que ele é querido, garanto que daria um ótimo padrasto", comenta Diana, insistindo que Fátima ficará muito feliz quando perceber o quanto sua vida vai mudar para melhor. A ideia de um novo amor, alguém que a respeita e a valoriza, começa a dar a Fátima uma nova perspectiva sobre sua situação. Enquanto Fátima enfrenta os desafios da gravidez, ela também começa a refletir sobre o que realmente deseja para sua vida. O apoio de Diana é inestimável e suas conversas se tornam um espaço seguro
onde Fátima pode expressar suas inseguranças e esperanças. Ser mãe é uma responsabilidade enorme, mas também é uma bênção. Você pode fazer isso, Fátima. Você não está sozinha, diz Diana, reforçando a ideia de que a amizade é uma das maiores forças que Fátima pode ter nesse momento. Fátima começa a se preparar para a chegada do bebê, organizando seu espaço e buscando informações sobre maternidade. Ela lê livros, assiste a vídeos e participa de grupos de apoio para a mãe solo. Cada passo que dá em direção à maternidade a fortalece, e aos poucos, ela vai se desprendendo do medo que aprendia. A ideia de criar um ambiente acolhedor e seguro para seu filho se torna uma prioridade. E Fátima se dedica a transformar seu lar em um lugar de amor e proteção. Embora Fátima tenha decidido não voltar com Robson, ela sabe que terá que lidar com ele de alguma forma. A ideia de ter que coparentalizar a faz sentir-se ansiosa, mas ela também está determinada a estabelecer limites claros. Com a ajuda de Diana, Fátima começa a elaborar um plano de como se comunicar com Robson de maneira saudável, focando no bem-estar do filho e na sua própria paz de espírito. Ela se lembra de momentos em que Robson foi controlador e abusivo, e isso a motiva ainda mais a não se deixar levar por suas manipulações. Fátima aprende a se afirmar e a defender seus direitos como mãe, compreendendo que a força que ela possui é maior do que qualquer medo que a assombre. Ela começa a praticar a assertividade, preparando-se para as interações que terá com Robson no futuro. À medida que a gravidez avança, Fátima começa a sentir a alegria que vem com a expectativa de se tornar mãe. Ela começa a sonhar com o futuro, imaginando como será a vida com seu filho e as novas experiências que a maternidade trará. Fátima percebe que, apesar dos desafios, ela está pronta para abraçar essa nova fase da vida. As noites em claro, as fraldas, os primeiros passos e as palavras ditas com dificuldade passam a ser parte de um sonho que ela agora deseja ardentemente. Com o apoio de Diana e a força que encontra dentro de si mesma, Fátima se transforma. Ela aprende a valorizar cada momento da gravidez, celebrando pequenas conquistas e se permitindo sonhar. As visitas ao médico, os ultrassons e a escolha do nome do bebê se tornam momentos especiais, cheios de emoção e expectativa. A jornada não é fácil, mas Fátima está determinada a fazer o melhor para si e para seu filho, criando um ambiente amoroso e seguro. A preparação para a maternidade se torna uma nova paixão para Fátima. Ela começa a frequentar aulas de preparação para o parto, onde conhece outras mulheres que estão passando pela mesma experiência. Essas novas amizades a ajudam a se sentir menos sozinha e mais confiante em sua nova jornada. Juntas, elas compartilham histórias, medos e sonhos, criando uma rede de apoio que se torna vital para Fátima. Ela também investe tempo em aprender sobre cuidados com o recém-nascido, desde a amamentação até o sono do bebê. Fátima percebe que, apesar das dificuldades, ela está cercada de recursos e informações que a ajudarão a se tornar uma mãe melhor. A cada dia que passa, sua confiança cresce e ela se sente mais preparada para a chegada do bebê. Porém, nem tudo são flores. Fátima enfrenta dias difíceis, repletos de dúvidas e inseguranças. Às vezes, a sombra de Robson a assombra, e ela se pergunta se ele tentará interferir em sua vida ou na vida do bebê. As lembranças dos momentos difíceis do relacionamento vêm à tona, e Fátima se vê lutando contra a ansiedade. Ela sabe que terá que ser forte, não apenas por ela, mas também pelo filho que está por vir. Diana, sempre ao seu lado, a lembra de que ela é mais forte do que imagina. Você já superou tanta coisa, Fátima. Isso é apenas mais uma fase. Você pode fazer isso. As palavras de encorajamento de sua amiga se tornam um mantra, e Fátima começa a se concentrar em visualizar um futuro positivo. Ela imagina um lar cheio de risadas e amor,
onde seu filho crescerá cercado de carinho e proteção. A relação com Gael também evolui. Ele se torna uma presença reconfortante na vida de Fátima, oferecendo apoio emocional e compreensão. A relação deles se aprofunda e Fátima começa a se abrir sobre suas preocupações e medos. Eu não quero que você sinta que precisa ser um pai para o meu filho, mas eu adoraria que você estivesse presente, diz Fátima, expressando sua vulnerabilidade. Gael, compreensivo, responde: estarei aqui para o que você precisar. Não quero que você enfrente isso sozinha. Essa conversa traz alívio para Fátima, que percebe que pode contar com alguém que a respeita e a apoia sem pressão. A ideia de ter um parceiro que a entende e a apoia é reconfortante, e Fátima se sente mais segura em sua decisão de seguir em frente. Conforme a data do parto se aproxima, Fátima experimenta uma mistura de emoções. A ansiedade e a excitação a dominam, e ela se pergunta como será a experiência de ser mãe. As aulas de preparação para o parto a ajudam a se sentir mais confiante, e ela começa a se preparar para o grande dia. A compra de roupinhas, a montagem do berço e a organização do quarto do bebê se tornam atividades prazerosas que a distraem das preocupações. No dia do parto, Fátima sente uma onda de emoção e nervosismo. Ela é cercada por Diana, que a apoia incondicionalmente. Você está pronta, amiga. Lembre-se de respirar e confiar em si mesma, diz Diana, segurando a mão de Fátima enquanto elas aguardam a chegada do bebê. A experiência é intensa e transformadora, e Fátima se vê em um momento de pura força e determinação. Quando o bebê finalmente chega, Fátima sente uma onda de amor que nunca imaginou ser possível. O pequeno ser em seus braços representa não apenas uma nova vida, mas também um novo começo para ela. As lágrimas de alegria escorrem pelo seu rosto enquanto ela contempla a fragilidade e a beleza daquela nova vida. Você é tudo que eu sempre sonhei, sussurra Fátima, envolta em um sentimento de proteção e amor incondicional. A trama ganha novos contornos de tensão e drama quando Berta descobre que foi vítima de um golpe arquitetado por Mavi. O que parecia ser apenas uma relação profissional sólida e promissora se revela um grande esquema de fraude e manipulação. O responsável por trazer à tona essa verdade chocante é Tomás, neto de Berta, que decide investigar o comportamento suspeito de Mavi e acaba desvendando um esquema muito maior do que ele imaginava inicialmente. Tudo começa quando Tomás, desconfiado das atitudes de Mavi, decide agir. Ele não está sozinho nessa empreitada, conta com a ajuda de Bruna. Juntos, eles elaboram um plano para descobrir o que Mavi está escondendo. Durante essa investigação, Tomás e Bruna invadem o porão da casa de Volney, um local que parecia inofensivo, mas que guarda segredos sombrios. Lá, eles se deparam com uma sala repleta de equipamentos de vigilância, incluindo câmeras que monitoram diferentes pontos do resort e da ilha. A cena é digna de um filme de suspense, com telas piscando e gravações ao vivo que revelam muito mais do que simples imagens do cotidiano. Enquanto analisam o material, Tomás e Bruna encontram algo alarmante. Uma gravação de uma reunião secreta envolvendo Mavi. Durante a conversa, o empresário revela seu esquema de falsificação de dados contábeis, uma estratégia que ele utiliza para enganar os acionistas do resort e, consequentemente, Berta. As provas são irrefutáveis, e Tomás percebe que precisa agir rapidamente para proteger sua avó, que confia cegamente em Mavi. De volta à casa da família, Tomás reúne coragem para contar tudo a Berta. Ele sabe que a notícia será devastadora, mas não pode permitir que sua avó continue sendo enganada. Vó, a senhora está com um problema maior do que imagina. Descobri que o Mavi está fabricando relatórios falsos do resort, revela ele, com um tom sério e preocupado. Berta inicialmente reage com incredulidade. Afinal, Mavi sempre se mostrou um sócio confiável e competente. Ela questiona Tomás sobre como ele conseguiu essas informações,
mas o neto evita dar muitos detalhes, temendo expor Bruna ou comprometer a segurança deles. Ele limita-se a explicar que Mavi está utilizando técnicas de contabilidade criativa para manipular os números e enganá-la. "O cara tá te passando para trás", dispara Tomás, deixando claro o tamanho da traição. A revelação atinge Berta como um golpe. Ela, que sempre se orgulhou de sua intuição e capacidade de julgamento, sente-se traída e vulnerável. A ideia de que alguém tão próximo, em quem ela depositou confiança, pudesse estar agindo de forma tão desonesta é difícil de aceitar. No entanto, Berta é uma mulher forte e determinada, e mesmo abalada, começa a planejar seus próximos passos. Ela sabe que precisa agir com cautela, pois qualquer movimento precipitado pode colocar em risco não apenas o resort, mas também sua reputação e a segurança de sua família. Mas os problemas de Berta não param por aí. Enquanto ela tenta processar as informações sobre Mavi, outro golpe emocional a atinge. Ela descobre que também está sendo enganada por Shirley, seu recém-marido. A relação que parecia ser um novo começo para Berta revela-se mais uma armadilha. Durante a lua de mel, Shirley começa a mostrar sua verdadeira face, e suas intenções duvidosas tornam-se cada vez mais claras. Para piorar, Lady, ex-mulher de Shirley, não consegue esconder sua revolta com a situação. Ela desabafa com Isis, sua confidente, em uma cena carregada de emoção e ressentimento. Ele não sai do quarto. Eles estão lá desde ontem, curtindo a lua de mel. 2 safados. Imorais. Custava eles irem para algum hotel 5 estrelas longe daqui? Parece que o Shirley faz de propósito só para me torturar, exclama Lady, com os olhos cheios de lágrimas e a voz embargada. A situação de Berta é uma verdadeira tempestade emocional. Por um lado, ela precisa lidar com a traição de Mavi, que ameaça não apenas seus negócios, mas também sua confiança nas pessoas ao seu redor. Por outro, ela enfrenta a decepção com Shirley, que em vez de trazer felicidade e estabilidade, traz mais problemas e incertezas para sua vida. A dualidade desses conflitos coloca Berta em uma posição delicada, forçando-a a tomar decisões difíceis e a reavaliar suas prioridades. Enquanto isso, Tomás e Bruna continuam investigando Mavi, determinados a reunir mais provas e garantir que ele seja responsabilizado por suas ações. A dupla enfrenta inúmeros desafios, incluindo ameaças veladas e a constante sensação de estar sendo vigiada. No entanto, sua determinação é inabalável, e eles sabem que estão lutando por uma causa justa. Paralelamente, Lady, que inicialmente parecia ser apenas uma personagem secundária na trama, começa a ganhar mais destaque. Seu ressentimento em relação a Shirley e sua determinação em expor a verdade sobre ele revelam uma mulher complexa, movida por emoções intensas e um desejo de justiça. Sua relação com Isis também se aprofunda, e as duas formam uma aliança inesperada, unidas por um objetivo comum: desmascarar Shirley. À medida que a trama avança, os personagens enfrentam dilemas morais e emocionais que os obrigam a confrontar suas próprias fraquezas e limitações. Berta, em particular, emerge como uma figura central, uma mulher que, apesar de todas as adversidades, se recusa a ser derrotada. Sua jornada é um testemunho da resiliência humana e da capacidade de superar até mesmo os desafios mais difíceis. A revelação de Tomás sobre Mavi é apenas o começo de uma série de eventos que prometem abalar as estruturas da trama. O futuro de Berta, Tomás, Bruna, Lady e os demais personagens permanece incerto. Mas uma coisa é certa: eles estão prontos para enfrentar qualquer desafio que venha pela frente, armados com coragem, determinação e a força dos laços que os unem. A descoberta do golpe de Mavi e as traições que cercam Berta não são apenas eventos isolados na trama, mas representam um ponto de virada crucial na história. Essas revelações colocam em evidência temas universais como confiança, lealdade
e o impacto devastador das decepções vindas de pessoas próximas. Para Berta, que sempre foi uma mulher forte, independente e respeitada, os acontecimentos recentes são um verdadeiro teste de resiliência. Ela se vê obrigada a enfrentar não apenas as consequências práticas das fraudes no resort, mas também as feridas emocionais causadas pela traição daqueles em quem confiava. O golpe de Mavi, por exemplo, não é apenas uma questão de números manipulados ou relatórios falsificados. É uma violação profunda da parceria e da confiança que Berta acreditava existir. A relação profissional que ela construiu com tanto esforço agora está manchada pela ganância e pela desonestidade de alguém que ela considerava um aliado. Para piorar, a revelação vem acompanhada de outra decepção. Shirley, o homem com quem Berta decidiu recomeçar sua vida amorosa, também demonstra ter intenções duvidosas. Essa sequência de traições coloca a personagem em uma situação de vulnerabilidade emocional que a força a reavaliar suas escolhas e as pessoas ao seu redor. Por outro lado, Tomás emerge como um verdadeiro herói nessa história. Sua coragem e determinação em proteger a avó mostram que, mesmo em meio a tantas mentiras e manipulações, ainda existem laços genuínos de amor e cuidado. Ele arrisca sua própria segurança para desvendar a verdade sobre Mavi, e sua atitude é um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há alguém disposto a lutar pelo que é certo. Sua parceria com Bruna também é um exemplo de como a união e o trabalho em equipe podem fazer a diferença em situações difíceis. À medida que Berta tenta lidar com os golpes que sofreu, ela também se vê diante de uma oportunidade única, a chance de se reinventar e de mostrar mais uma vez a força que a define. Embora as traições de Mavi e Shirley sejam dolorosas, elas também servem como um despertar, uma chamada para que Berta retome o controle de sua vida e de seus negócios. Ela não é uma mulher que se deixa abater facilmente, e o público sabe que, por mais difícil que seja o caminho, ela encontrará uma forma de superar esses desafios. Além disso, a trama levanta questões importantes sobre ética e moralidade, especialmente no mundo dos negócios. A fraude de Mavi, por exemplo, não é apenas um crime contra Berta, mas também contra todos os acionistas e funcionários do resort. É um lembrete de como a ganância pode corromper até mesmo as relações mais promissoras, e de como é importante estar atento aos sinais de alerta. A história de Berta também serve como um alerta para o público, mostrando como é importante confiar em si mesmo e em sua intuição, mesmo quando as aparências parecem dizer o contrário. A jornada de Berta, Tomás, Bruna e os demais personagens é uma prova de que, mesmo diante das adversidades mais difíceis, é possível encontrar força, coragem e esperança. A trama não apenas entretém, mas também inspira, mostrando que, por mais que a vida nos derrube, sempre há uma chance de se reerguer, mais forte e mais sábio do que antes. Enquanto os próximos capítulos prometem trazer ainda mais reviravoltas, uma coisa é certa: Berta não está sozinha. Com o apoio de Tomás, Bruna e outros aliados, ela está pronta para enfrentar qualquer desafio que venha pela frente. E mais do que isso, ela está determinada a mostrar a todos, incluindo Mavi e Shirley, que ninguém a derruba tão facilmente. Afinal, Berta é muito mais do que uma vítima de traições. Ela é uma mulher determinada a recuperar o que é seu, a proteger sua família e a reconstruir sua vida com a dignidade e a força que sempre a definiram.